Ouvimos uma palavra pronunciada pela nossa irmã durante a sua leitura. É uma palavra pequena e simples, tão pequena quanto seu significado, pequenez. E é justamente apelando para o sentimento de humildade que rogamos a assistência espiritual a partir deste momento e que o Mestre Jesus nos envolva a todos com sua paz. Meu reino não é deste mundo. Quando nós quando nós ouvimos a palavra reino, nos vem à cabeça com mais facilidade uma grande extensão de terra, um palácio enorme, um rei, uma rainha, quem sabe uma princesa, um exército grandioso que possa defender aquele reino. Vem à nossa memória tudo aquilo que implica na potencialidade bélica humana, reino contra reino. Mas será que era isso que Jesus se referia quando disse que o reino dele não era deste mundo? Com essas palavras, meus irmãos, Jesus deixou marcado indelevelmente em nossos espíritos a certeza da vida futura, em outros lugares que não a Terra. Onde seria isso? Imaginemos a época de Jesus por aqui dizendo isso aos espíritos que eram quase saindo há pouco da primitividade, com muito pouco conhecimento, né? Vivendo uma situação bastante diferenciada que temos hoje. E consta que no segundo milênio antes de Cristo, astrônomos babilônicos já tinham conhecimento de alguns planetas do sistema solar. Mas como divulgar? Através do quê? Da palavra oral, né? Não tínhamos nenhuma mídia, nenhum sistema de comunicação. E também, quantos de nós acreditaríamos se nos dissesse que existiam outros planos, outros planetas? Se para nós, ao olharmos os céus, víamos o quê? Muitas estrelas. Muitas estrelas. Acreditar que entre elas havia outros planetas era muito difícil. Os judeus monoteístas que eram, né, acreditavam no único Deus, eles esperavam o Messias tão anunciado pelos antigos profetas, por aquilo que está no Antigo Testamento. E isso dava a eles muito ânimo, muita esperança. Imaginemos a situação que viviam, bastante precária, mas cientes, trazendo dentro de si que um dia viria um Salvador que os tiraria, que os libertaria da situação em que viviam. Mas, embora monoteístas, o único povo monoteísta na época na Terra, eles tinham ideias bastante incertas ainda sobre a vida futura. Eles achavam, por exemplo, que os anjos eram seres à parte na criação. Jamais acreditariam e entenderiam que eles também poderiam vir a ser. Para os judeus, Deus criara várias classes de seres, e para eles a recompensa dos céus eram os bens materiais. Conforme eles agissem dentro dos preceitos da lei, agissem corretamente, então eles teriam como recompensa bens terrenos. Moisés, a seu tempo, não pudera esclarecer a eles todas as verdades. Somente o Cristo viria depois para dizer e tornar mais evidente a mensagem divina. E pela nossa ignorância,
ainda quando Jesus veio, Jesus colocou a vida futura como uma lei natural, ou seja, todos chegarão lá. Após afirmar que não viera destruir a lei, que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não é de menor importância ter sido o segundo com este nome, segundo capítulo. Meu reino não é deste mundo, ou seja, eu não estou aqui para desfazer nenhuma lei dos homens, nenhuma das leis vigentes, embora ele tenha sido muitíssimo tentado e provocado a contrariar as leis da época, sendo este o motivo que seus desafetos esperavam para prendê-lo. E dizendo em segundo tempo que meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo, e nós ainda não tínhamos condições de entender completamente, que não era só aqui que se vivia, né? E então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2 tem como textos bíblicos João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, que diz o seguinte: Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Porque para Pilatos, se ele fosse rei, era uma concorrência, né? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Quando ele disse isso, imaginemos que foi que passou pela cabeça das pessoas que ouviram. Se o meu reino fosse aqui, minhas gentes teriam combatido. E foi nessa conotação, nessa denotação, que Judas, acreditando que Jesus podia ter uma atitude como um verdadeiro líder, forte, guerreiro, né, com exércitos poderosos, foi um dos motivos que levou ele a entregar Jesus, porque ele no fundo acreditava que Jesus poderia ainda tomar uma última atitude no último momento para salvar-se. Pilatos, então, quando ele respondeu isso, lhe disse: És, portanto, rei? E Jesus lhe replicou: Tu o dizes. Nunca sumiu. Tu o dizes. Eu sou o rei. Tu o dizes, eu sou o rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. E estamos cá nós, 2024 anos depois ainda, buscando entender, né, e escutar a voz de Jesus. Notemos os pronomes que Jesus usou nesta passagem. Minha gente, meu reino, este mundo. Todas essas palavras já demonstrando que ele não falava de nada daquilo que a gente conhecia, né? Elas expressam, antes de tudo, meus irmãos, a autoridade espiritual de Jesus. No fundo, elas representam a imortalidade do nosso espírito, a promessa de lugares melhores para aqueles que se julgavam tristes, oprimidos, cansados. Ainda que não se declarando rei, Jesus ocupa uma posição igual ou até mesmo superior a um rei. Pois o que ele é para nós? Ele é o governante espiritual do planeta. Que rei seria mais importante do que ele? Nem o mais famoso, nem mais rico, nem mais poderoso rei da terra. E ele, Jesus, cuida, como ele mesmo disse, de cada ovelha que o Pai lhe confiou. Nós somos o rebanho, né?
E a tarefa deles só estará terminada quando todas estas ovelhas, quando todos os espíritos que Deus lhe confiou para cuidar, tornarem-se puros. Como diz nosso irmão Toninho, nós vamos ser anjos um dia. E ele não falha, meus irmãos. Nós falhamos, mas Jesus não vai falhar. E é essa certeza que nós temos que ter em nosso coração. Então, quando interrogou Jesus, Pilatos pensava em um reino material. Ele imaginava que ele ia dizer, sim, eu sou rei, o meu reino fica em tal lugar, eu tenho exércitos, né? Pilatos falava numa língua e Jesus falava em outra. Tá? Ora, imagine Jesus, membro das esferas crísticas, né, presidiu a formação do planeta, vinha de outros mundos, com as suas equipes, e olha, imagine, eu fico pensando a equipe que trabalhou com Jesus para a formação do planeta, desde aquela bola incandescente até que resfriasse, evaporasse todo aquele vapor, que ficasse nos germes na Terra, nos germes de tudo aquilo que viria a eclodir mais tarde, no tempo certo e nas condições adequadas. Ora, com quem que Pilatos estava falando? E querendo que ele se dissesse rei. Então Pilatos não via além de Roma e seus domínios. E olha que Roma dominava a terra. Mas esse comportamento Pilatos nós ainda às vezes trazemos em nós. Quando por vezes nós estamos assim embevecidos, tomados, né, com as glórias, os brilhos, as posses, olvidando, esquecendo que nós não somos daqui. Não somos. Nessa passagem de João, meus irmãos, Jesus já nos preparava para a vida futura, para a imortalidade da alma. Sem essa assertiva, sem este mote, com efeito, se não fosse ele dizer isso, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam razão de ser, se fosse tudo aqui. Bem-aventuranças, está lá nas bem-aventuranças. Meus irmãos, o grande impacto do Evangelho de Jesus é no nosso espírito imortal. Nos diz Emmanuel que o Evangelho é o sol da imortalidade. Então, estar sob este sol, captar essa energia, é essencial para o nosso aperfeiçoamento espiritual, quando nos esforçamos para vivenciar os ensinamentos do Cristo. Tempo da leitura, o tempo do estudar, embora seja permanente e constante, já está passando, agora é tempo de viver. Não adianta eu dizer assim, porque lá no capítulo tal do livro tal, Emmanuel disse isso, Joana falou aquilo, lá no Evangelho, no evangelista tal, no capítulo tal, no versículo tal, está aqui, porque eu tenho que viver tudo isso, para que eu conheça, para que eu mereça estar neste mundo que nos aguarda, nessa nova situação, onde nós um dia seremos extremamente felizes. O Cristo Jesus é o modelo, todo mundo já sabe disso, né? Modelo e guia da humanidade. Jesus Cristo é o modelo de como será o nosso futuro. Futuro espiritual em mundos felizes. Ele nos guia mostrando o caminho de como chegar lá. E aí ele é o guia. Se eu estou aqui, vamos supor, eu moro nos ingleses, alguém me diz assim, alguém me pergunta, eu quero ir para o centro da cidade. Como é que eu faço? Eu vou dizer, tem 2 caminhos. Tu pode pegar a SC, né? Para ir para o centro, é bem tranquilo, uma viagem mais rápida, né? Agora tu podes ir também ali pelo Rio Vermelho, vai lá pela Lagoa, né? Tem uma vista linda,
Tem paisagens maravilhosas, né? Vai custar mais. Mas tu vai lá te divertindo, né? Olhando a paisagem. Agora, se tu quer ir mais rápido, chegar mais rápido no centro, vai pela SC. A escolha é nossa, dependendo do que a gente quer. Assim é o nosso preparo para essa vida futura. Ao afirmar para Pilatos que seu reino não era deste mundo, o que Jesus fez conosco? Ele literalmente arrancou o nosso olhar que estava fincado no chão. Um olhar fincado na terra, no apego, na materialidade, no hoje, no agora, no ter. Ele ergueu a nossa cabeça e nos encheu de esperança. Todos nós, não, nem naquela época e nem agora. Mas estamos no caminho. Os primeiros cristãos, vejam só, eles logo entenderam essa mensagem. Morreram cantando nos circos de Roma, porque ouviram Jesus. Nós talvez estivéssemos lá também, tenhamos ouvido. Talvez estamos aqui ainda e as palavras dele estão ecoando na nossa mente. Mas a grande maioria de nós ainda não a conheceu, e quem a conheceu está tentando colocar em prática. Como Jesus não disse tudo naquela época, ele mesmo disse que não teria como falar tudo, e prometera que enviaria um Consolador prometido, mais tarde veio o quê? Veio o Espiritismo. Para fazer o quê? Para esclarecer e consolar. Então agora nós precisamos estudar o Evangelho para entender melhor, ver o espírito da letra, e não a letra pela letra, não levar ao pé da letra. Precisa colocar uma circunstância de tempo e espaço, para nós entendermos melhor. E o Espiritismo não é da Europa, onde ele nasceu. O Espiritismo não é do Brasil, para onde a árvore do Evangelho foi transplantada. O Espiritismo não é do planeta Terra. Não é só. O Espiritismo é uma doutrina cósmica, universal, porque sendo Deus perfeito, justo e bom, as leis têm que ser as mesmas. Então, a fé raciocinada nos diz isso. De todas as partes do globo, meus irmãos, médiuns trazem, ainda trarão, depoimentos racionais e coerentes que têm amparo na obra kardeciana, dizendo sobre essa vida futura que não tem como negar. Então, por que ainda nós temos dúvida? As manifestações da espiritualidade, quando da codificação, e aqui eu vou pedir a licença para vocês para ler, da Revista Espírita de setembro de 1859, porque na Sociedade Parisiense para Estudos Espíritas, quem já estava ali estudando com Kardec e toda a turma, eles se colocavam à disposição e combinavam: olha, se eu morrer, vocês podem me evocar. Porque naquela época, a evocação de determinados espíritos era extremamente necessária para certificar a verdade, porque todo mundo já conhecia aquele espírito que tinha desencarnado. Hoje em dia não precisamos mais, mas na época era necessário. E esse espírito então combinou, e ele acabou de fato falecendo. E lá nessa Revista Espírita de setembro de 1859, Kardec pergunta na questão 7, para esse espírito que há pouco tinha desencarnado: a leitura atenta que fazias da Revista Espírita e do Livro dos Espíritos vos ajudaram bastante nisso, na passagem, Ele disse: incontestavelmente. Foi isso principalmente o que preparou a minha entrada na verdadeira vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? Falando sobre a verdadeira vida, sempre nos preparando para esses momentos. E na questão 6, anterior,
perguntaram também: havias mergulhado profundamente na ciência espírita. Poderia dizer-nos se ao entrar no mundo dos espíritos encontraste as coisas como as imagináveis? E o irmão respondeu: quase exatamente iguais, exceto por algumas questões de detalhes que eu havia compreendido mal. Olhem a maravilha que é podermos saber dessas coisas e nos prepararmos. Por isso que o Espiritismo é essa doutrina consoladora e esclarecedora. Se nós nos preparamos para uma viagem aqui no mundo físico, uma das menores coisas que nós fazemos antes de viajar é o quê? Saber como é que é o clima no local, né? Saber que tipo de alimentação tem, eu tenho que levar roupa de frio, roupa de calor, né? Que língua fala lá, né? Como eles se conversam, como eles se comunicam, eu vou querer saber. Agora, quanto ao nosso espírito, que tendo sido criado, tendo uma vida iniciada por Deus, se torna imortal e vivendo em inúmeras existências. Por que nós não nos preparamos da mesma forma? Por que nós não estudamos, não aplicamos os ensinamentos de Jesus de maneira coerente e correta? Por que nós não preparamos o nosso local? Fica essa pergunta para todos nós. Porque quem se prepara fica menos surpreendido, como disse esse espírito, pelo pouco que ele tinha estudado. E levar, então, para o mundo espiritual apenas aquilo que é necessário. Na viagem também, a gente leva aquilo que é necessário. Deveria ser o nosso objetivo. Viver como espírito imortal. E olha que não é fácil. Num único dia nós pensarmos e agirmos com este objetivo. Eu vou fazer isso, mas eu sou um espírito imortal. Eu vou dizer isso, mas eu sou um espírito imortal. Vai ter tudo, terá consequências. Eu sou livre, eu posso dizer e fazer o que eu quiser, mas eu vou ter que arcar com as consequências de tudo aquilo que eu disser ou fizer. Saber que nós temos a eternidade pela frente e uma felicidade plena como fim. Depende de nós. Ou nós vamos pela lagoa, ou nós vamos pela SC. Nós vamos mais rápido, ou nós vamos querer ir na flauta, né? Naquela porta larga, que é fácil passar. Ou nós vamos mais reto, mas mais certeza de chegar. A partir do momento em que o nosso espírito foi criado, nós temos, então, inúmeras existências. Oportunidades tantas quantas forem necessárias para que nós aprendamos, para que nós reescrevamos a nossa história, para que a gente refaça o nosso caminho, para que a gente retifique os nossos equívocos, que são as grandes dores que nós passamos. Aquele remédio amargo, extremamente necessário. A realeza terrestre, essa realeza que acaba com a vida, com a existência, né? Era a que Pilatos conhecia. Tanto que Jesus pertua dizes que eu sou rei. Se ele dizia que perfeito era o Pai que estava no céu, imagina se ele achar que ele era rei de alguma coisa. Jesus falava do quê? Jesus falava de um reino onde a realeza moral sobrevive e reina mesmo depois da morte do corpo físico. E quem não quer ir para um lugar melhor, como nós falamos antes? Então, meus irmãos, tenhamos calma e resignação diante das dores, das aflições, dos sofrimentos que a presente existência nos dá. São necessários para o nosso espírito imortal. Se nós não tivermos que tomar o remédio amargo, nós não vamos melhorar. Uma mãe, um pai, quando o filho está doente, vai deixar de medicar com um remédio extremamente ruim, doloroso, amargo, ruim, porque o filho não vai gostar? Não, ele vai fazer tomar, porque é para o bem dele. Assim Deus faz conosco. Ele não se vinga, ele não cobra nada. Nós mesmos é que sabemos que devemos viver essas situações, mas com resignação e esperança. E Jesus teve piedade da nossa dor e veio aqui contar como é que era o reino de onde ele vinha, que era muito diferente e que a recompensa por bem sofrer nos aguarda. E a palavra reino empregada aqui
é uma conotação de felicidade, né? Antes a gente falou no vários sentidos da palavra reino. Reino porque é um local muito legal, muito específico, muito bonito. E quem é Jesus para nós? É o irmão mais velho, formado, experiente, que veio, mostrou o Deus Pai soberanamente justo e bom, deixou o roteiro de como não nos afastarmos da lei de Deus, porque nós só sofremos quando nós nos afastamos desta lei, né? E se fez modelo de como proceder. Quer dizer, que baita irmão, né? Que herança maravilhosa. O nascimento de Jesus neste planeta, meus irmãos, foi o maior presente que a humanidade terrestre recebeu de Deus. Porque mandar alguém para dizer, olha, é assim que tu tem que fazer. Tem confiança em mim, é assim. Porque se não fosse isso, como que nós estaríamos hoje? Se ele não viesse dizer nada disso. Vocês acham que nós estaremos assim como nós estamos hoje? Reflitamos sobre isso. Mas, muitas vezes, diante das nossas imperfeições ainda tão latentes, nós fizemos como Pilatos. Nós ignoramos, nós omitimos, nós julgamos os nossos padrões de reino terrestre, desconsideramos a aventura e nos agarramos à quimera do ter, do hoje, buscando uma felicidade que não é deste mundo. Não sei se ainda tem um tempinho. Pequeno. Eu não vou tomar mais tempo então, mas eu sugiro para os meus queridos irmãos que leiam deste capítulo 2, quando chegarem em casa, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e leia o último item, que é o 8, que diz uma realeza terrena. Mas acho que dá tempo, é bem curtinho. Vou pedir licença para ler então, porque fecha bem a situação. Quem melhor que eu pode compreender a verdade desta fala de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho fez que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos se eu não o compreendesse? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E para tornar-me a lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba, a realeza. Quem deu essa mensagem foi uma rainha de França, em Havre, 1863, tá? Para vocês entenderem o contexto da mensagem. Já desencarnada e passando a mensagem. Rainha eu era entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando em lugar de lá ser recebida com soberania, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava muito pequenos e que desprezava, porque não eram de sangue nobre. O que então eu compreendi da esterilidade, das honrarias e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática, benevolência para com todos. Não vos perguntam quem fostes, qual posto ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não era deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não vos aproximam dele. São os atalhos mais penosos da vida que para lá conduzem. Portanto, procurai a estrada do céu entre os abrolhos e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mais ilusão,
logo percebem que se agarraram a uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes têm proveito na celeste morada, os únicos que podem abrir-lhes o acesso dela. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece reconcilia o homem com o Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra, não o esqueçais. Muito obrigada, muita paz a todos.